Boa noite, irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra breve nesta noite para os irmãos para meditação. Ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, essa passagem fala de João Batista. Ele foi enviado como profeta no deserto para estar preparando o caminho do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus, para o ministério do Senhor Jesus. E ele evangelizou, ele pregou, ele batizou com água, porque o Senhor Jesus que batizaria com o Espírito Santo. E ele preparou o caminho, irmãos. E eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Estamos vivendo tempos difíceis. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que está se cumprindo a palavra de Deus. É o princípio das dores. Nós sabemos que nós já estamos vivendo esse momento que está escrito nas Escrituras. E não adianta, né? Porque tem que cumprir, né? O Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, ele orou ao Senhor, a Deus. E ele disse na oração: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita, porque a palavra tinha que cumprir, que o Senhor Jesus morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Irmãos, então o que está acontecendo na face da terra, nós temos que clamar sim, pedir ao Senhor para nos guardar, nos cobrir com teu sangue, nos fortalecer. Mas, irmãos, tem coisa que não vai ter como a gente evitar, porque tem que cumprir a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que se cumprir. E na palavra que fala assim, ó, no versículo 3 fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmãos, nós somos João Batistas, meu pai. Irmãos, nessa geração de hoje, nós temos que preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus, porque Ele virá. A palavra de Deus fala que Ele voltaria para nos buscar, que Ele tem um lugar preparado para nós. São tantas promessas que o Senhor Jesus fez sobre a tua vinda, a promessa de um reino, a promessa da vida eterna, a promessa que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Foram muitas promessas que o Senhor Jesus nos fez, irmãos. E nós temos que crer que elas irão se cumprir. Mas aqui fala: preparai o caminho do Senhor. Irmãos, nós temos que preparar esse caminho para a chegada do Senhor Jesus novamente, para a vinda dele novamente, que ele virá voltar, irmãos. E nós temos que estar pregando o evangelho a todos, irmãos. É o momento de a gente estar levando a palavra do Senhor. É tempos difíceis, né? Estamos vivendo uma pandemia. Não é como era antes, que a gente podia entrar na casa das pessoas, ter aquele contato, aquela comunhão. Irmãos, mas nós temos algo que foi feito para o mal, mas que nós podemos usar para o bem, que é a internet, a rede social, viaja mundo, né? Através de uma postagem do YouTube, vai vários cantos da terra, irmãos. E a gente tem que usar isso como meio de evangelização. Se você é servo do Senhor e você tem em mãos um celular, uma internet na sua casa, usa para estar fazendo o ID de Deus, levando a palavra, preparando o caminho para a volta do Senhor, levando pessoas a se renderem as suas vidas aos pés do Senhor Jesus, irmãos. Mas na frente, no versículo 15, fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, está muito próximo a vinda de Jesus. Por muitas das vezes as pessoas falavam assim: Jesus vai vir no ano de 2000, Jesus vai vir em tal ano, Jesus vai vir. E não veio, né, irmãos? Não veio porque o homem não sabe data. A palavra de Deus fala que nem o Senhor sabe o dia e a hora. Só o Pai sabe. Então nós não sabemos quando virá, mas a palavra falou que quando estivesse perto, haveria sinais na terra. Irmãos, e os sinais já começaram, irmãos.
Isso tudo que a gente está vivendo, a gente que conhece a palavra do Senhor, a gente sabe que já são o início dos sinais que está se cumprindo na palavra, irmãos. Porque está vindo uma catástrofe atrás da outra, é tsunami, é terremoto, é poeira, nuvem de poeira, nuvem de gafanhoto, essa pandemia. Então nós sabemos, irmãos, que está muito próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu preocupo muito com as almas. Nós sabemos que a salvação é individual. Individual, nós temos que buscar pela nossa salvação. Mas qual é aquele que quer ver um irmão, um pai, uma mãe, um amigo perecendo, morrendo sem salvação? Olha, para pensar, irmão, quantas pessoas morreram na face da terra com essa pandemia. Irmão, você parou para pensar? Se essas pessoas tiveram encontro com Jesus, foram salvos antes de terem sido levados? Para pensar, irmãos, quantas pessoas morreram com essa pandemia? Seu coração não aperta em saber que às vezes tem pessoas morrendo ao seu lado que não conheceram o Evangelho, a palavra de Deus? Irmão, nós temos que ser despertados para ser a voz que clama no deserto. Nós estamos vivendo um tempo de deserto, um tempo de aflição, um tempo de tribulação, irmãos. Nós temos que clamar em meio a isso. Eu, por muito tempo, pensei assim, Senhor, quando passar essa pandemia, eu vou começar a pregar a Tua palavra, eu vou começar a sair, fazer o ID. Irmãos, mas o momento é agora. É agora que os corações estão quebrantados, as pessoas estão com medo, estão com temor, estão se sentindo vazias, precisam de uma palavra que só o Senhor, porque nós sabemos que o vazio que há no coração do homem, irmão, só o Senhor pode preencher. E esse é o momento, irmãos, da gente entrar com a palavra de Deus, entrar com o amor de Jesus no coração das pessoas e evangelizar, irmãos. Nós temos que estar despertados, irmão. Nós temos que ser João Batistas nesse século que nós estamos vivendo, irmãos. Nós temos que pregar a palavra do Senhor como nunca, irmãos. Nós temos, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E nós também, irmãos, que mesmo estando na presença, pregando o Evangelho, às vezes tem coisas dentro de nós que precisam mudar. Tem coisas dentro de nós que nós precisamos nos arrepender, precisamos consertar. O tempo é agora, irmãos. O tempo é esse, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Medita. Seja a voz que clama no deserto. Seja aquele que será levantado para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Seja aquele que vai ganhar almas, aquele que vai evangelizar, aquele que vai batizar com água. Aqueles que vai falar do amor de Jesus. Seja João Batistas. Que Deus possa nos levantar com força, com autoridade, com sabedoria, com discernimento. Em nome de Jesus. Eu coloco a vida de cada um nas mãos do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar, possa nos guardar e que nós possamos estar sendo trabalhadores para o celeiro de Deus, porque é tempo de colheita, irmãos. É tempo de colheita, é tempo de ajudar almas. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, nós temos que ser trabalhadores nesse tempo, irmãos. Colher almas, trigo para o Senhor Jesus, para o celeiro de Deus, irmãos. Vamos nos despertar, irmãos. Às vezes a gente está nessa pandemia perdendo tempo em casa com tantas outras coisas, irmãos. E às vezes o nosso vizinho está precisando de uma palavra. Às vezes dentro da nossa casa pessoas estão passando por um momento difícil, precisando de uma palavra, irmãos. E a gente tem esse conhecimento da palavra, irmãos. Que o Senhor possa estar nos despertando. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, que o Senhor possa estar nos guardando, nos selando com teu sangue, para que em Cristo Jesus nós venhamos ser mais do que vencedores.